Hello, good afternoon. Now it's too hot in here, that's why we're saying afternoon. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês já sabem o meu nome, eu me chamo Weliton Menezes. E eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês hoje, voltado para Profissões, que seria profissões em inglês, ok? Então aqui nós temos uma lista de profissões e essa aula é direcionada para você que está no Book 1, Destination, Lesson 19, ok? E primeiramente a gente vai dar início aqui com o verbo to be, que eu sei que você já sabe que significa o verbo to be, provavelmente você não saiba como utilizá-lo, e hoje eu vou tentar te ensinar, eu espero que você aprenda. Se não aprender, volta o vídeo de novo, e daí você vai aprender, tá bom? Então vamos lá, let's go. Here we have verb, né? Geralmente a gente coloca verbs, né? Que são verbos, mas aqui a gente só vai tratar de um, que é o verbo to be, como vocês podem ver aqui. O verbo to be in English, né? Traduzindo aqui para a língua portuguesa, ele seria o nosso verbo ser ou estar. Então, todas as vezes que você for falar, né, de uma situação que está acontecendo, que esteve acontecendo, ou que estará acontecendo, que tem esse continuous, gerúndio, né, você sempre vai ter que utilizar o verbo to be para descrever esse tipo de situação. Quando você for dar característica a alguém, qualificar alguém, falar bem, falar mal, enfim, geralmente a gente usa o verbo to be para isso, para elogiar também, claro, para o clima, it's hot in here, tá quente aqui. Então o verbo to be, ele é muito utilizado na língua inglesa, assim como na língua portuguesa a gente usa também bastante ser e estar, ok? E num único verbo nós temos esses dois significados. Tem pessoas que falam, professor, o to significa ser e o be significa estar? Tem esse tipo de pergunta. Mas não, gente, o verbo aqui é o be. O to é simplesmente uma preposição para deixar o be no infinitivo, tá bom? Então o verbo aqui é o verbo be, que significa ser ou estar. E no presente simples, ou simplesmente no presente, nós temos ele, né, como to be. E quando a gente vai conjugar, nós temos am, is e are, ok? Am, is e are, como vocês podem ver aqui. E no passado, nós temos was e were. Was e were. A gente tem também o been, que seria o particípio, mas hoje a gente vai ficar adstrito a esse aqui, presente e passado, tá bom? No presente, quando você for conjugar, o am, ele vai única e exclusivamente com apenas um dos pronomes pessoais, que é o I, ok? O is tem 3 pronomes pessoais e o are também tem 3 pronomes pessoais. Né? O you ali se repete, porque é you de você e you de vocês, mas pegando aqui a regra são 3, tá? Então sempre que você for conjugar, presente, eu sou ou eu estou, I am. Você é, você está, nós somos ou estamos, eles são ou estão. Aí seria you are, we are e they are, ok? E quando for a terceira pessoa do singular ali, he, she, it, a gente adiciona o is, tá bom? Então o am é responsável por um pronome, o is por 3 pronomes e o are por 3 pronomes. No passado, isso muda um pouquinho. O que eu utilizo am e is no presente, ou seja, I, he, she, it, no passado é was, ok? Então, eu estou, I am, eu estava ou estive, I was, ok? Ela é, she is, ela estava ou ela era, she was, ok? E no presente, o que a gente utiliza com o are, que seria we, you e they, no passado a gente fala were. Então, nós estamos, we are. Nós estávamos ou estivemos, we were. Ok? Muito simples, gente. E daí o verbo depois, se você for colocar após o verbo to be, ele vai ser o ing, ele vai ter o ing, tá bom? Por exemplo, eu estou trabalhando. I am working, né? É uma ação que está acontecendo. I am working. Eu estava trabalhando. I was working, ok? Nada de colocar o to antes do verbo que vem depois do verbo to be. Não é I am to work, igual eu ouço algumas vezes, né? Eu estou trabalhando. Não.
Nada de I am to work. I'm working, ok? She's working. I was working. She was working. They were working. Muito simples, né? Então, vamos agora para o vocabulário. E eu vou fazer algumas perguntas, claro, depois com essas palavras aqui, né? Essas professions, né? Essas profissões. E eu vou tentar colocar o verbo to be na maior parte das profissões que eu puder para que você possa praticar. Mas provavelmente eu não vou conseguir com todos, né? Às vezes falta ideia. Então vamos lá. Primeiramente com a pronúncia. Primeiro aqui, ó. Doctor, doctor, engineer, engineer, lawyer, lawyer, secretary, secretary, fireman, fireman, lifeguard, lifeguard. Nada de falar lifeguard, tá? Eu entendo esse erro porque eu cometi bastante esse erro, né? Eu falava lifeguard, bodyguard lá no início do meu curso de inglês, mas hoje eu estou ensinando certinho para vocês. A pronúncia é lifeguard, ok? Guard e não guard. Policeman, policeman, writer, writer, singer, singer, player, player, actor, actor, actress, actress, surgeon, surgeon, waiter, waiter, waitress, waitress, architect. Essa pronúncia eu acho bonitinha. Architect, makeup artist, makeup artist, babysitter, babysitter, baker, baker, barber, barber, bricklayer, bricklayer, butcher, butcher. Eu gosto de butcher. Painter, painter, nurse, nurse, postman, postman, detective, detective ou detective, você pode falar também. Driver, driver, farmer, farmer, fisherman, fisherman, garbage collector, garbage collector, gardener, gardener, musician, musician, nada de musician ou algo do tipo, tá? Musician, hairdresser, hairdresser, it's a good one. Swimmer, swimmer, pilot, pilot e milkman, milkman. Agora vamos uma por uma, né? Pra gente ver aqui o significado de cada uma. Doctor, as you already know, is the person that is going to take care of you when you need to pass through a surgery, for example, or you have some injuries and then you have to heal it. You need a doctor. You need to pass through a surgery, you have to go to the surgery. Mas ele não deixa de ser um médico. Mas ele não deixa de ser um médico. Tá vendo? Então, tipo, se você tiver que passar por uma cirurgia, tiver alguma ferida, né, que precisa curar, um tratamento, enfim, você vai precisar de um doctor. E a gente tem vários tipos de doctors. Tem o surgeon, que é o cirurgião. Tem o ophthalmologist, né? Ophthalmologist, como é que fala em português? Oftalmologista, né? O oftalmo, né, que a gente fala. Então, o otorrinolaryngologist. Otorrinolaryngologist. Ah, Maria. Otorrinolaryngologista. Enfim, aqui seria o médico. Minha pergunta com doctor seria: Are you afraid of doctors? Are you afraid of doctors? Você tem medo de médicos? Eu tenho um pouquinho, não gosto muito não. Próximo, engineer. Engineer is a person that has to work with calculation and math and all that stuff that I really don't like it. Gente, engenheiro trabalha com muito cálculo, aquelas... Não consigo. Então aí tem vários tipos de engenheiros, né? Aqui seria no geral, engineer que a gente fala, tá? But actually there are words as doer.
Ah, para de estar falando dos TikToks aí da vida, né? Então, engenheiro, minha pergunta com engenheiro é... when you build your house, will you hire a bricklayer only or an engineer as well? When you build your house, will you hire a bricklayer only or an engineer as well? Quando você construir sua casa, você vai contratar somente o pedreiro ou também um engenheiro aí, né, para cuidar do teu projeto? Próximo, lawyer. Lawyer, que é uma das profissões mais belas que existem no mundo, né? We work with the law, we protect people, and we have to guarantee like their... A gente tem que garantir os direitos das pessoas, né? Trabalhar com as leis e tudo mais. Lawyer seria advogado, ok? Então, advogado ou advogada, enfim. A minha pergunta com advogado é: do you trust in lawyers? Do you trust in lawyers? Você acredita em advogados, nos advogados? Ou você acha que todo é mentiroso e... Enfim, eu acredito muito, graças a Deus. Nunca. Eu ia falar uma coisa que eu não devo. Alright, let's go on. Próxima palavra, secretary. Secretary is a person that usually works in a reception and they receive people daily, they talk to people, they inform them. Então, geralmente, né, secretary é uma pessoa que trabalha na recepção, que trabalha recebendo as pessoas, dando informações, enfim, secretary. Minha pergunta com secretary é: Have you ever worked as a secretary? Have you ever worked as a secretary? Você já trabalhou como secretário ou secretária? Próxima palavra, fireman. Fireman is a very, very important profession because we need them when we are in fire. É uma profissão muito importante que a gente precisa deles, né? Quando there is fire somewhere, quando tá pegando fogo em algum lugar, né? Então, aqui seria o bombeiro. Minha pergunta com fireman é: do you think it's worth it to be a fireman? Do you think it's worth it to be a fireman? Você acha que vale a pena ser um bombeiro, trabalhar, né, como bombeiro? Do you think it's worth it to be a fireman? Próxima palavra, lifeguard. Lifeguard is a person that works usually at the beach or close to a swimming pool. Então, né, que o lifeguard é uma pessoa que geralmente trabalha na praia ou ali, né, pertinho da piscina, para cuidar das pessoas ali, né, protegê-las de afogamentos, enfim, que seria o salva-vidas, né, o lifeguard. Eu tava pensando em guarda-costas, o guarda-costas é bodyguard, ok? Então, minha pergunta com lifeguard é: have you ever needed a lifeguard? Have you ever needed a lifeguard? Você já precisou alguma vez de um lifeguard? E aí, sim ou não? Eu nunca, até hoje, né? Espero não precisar. E a próxima palavra aqui é policeman. Policeman. Something that I really love. They're amazing. Então aqui uma coisa maravilhosa, uma profissão perfeita, né? Uma profissão muito legal. E a gente tem aqui a figura do policial, né? E tem a polícia militar, tem a polícia civil, né? E cada um ali tem as suas atribuições e é um trabalho muito bonito. Principalmente o trabalho da polícia militar, né? Às vezes as pessoas não concordam muito, mas a gente precisa da proteção deles. O que foi? São muito importantes os policiais, com certeza, para, né, levar os trombadinhos aí para onde eles precisam ir. Então, sorry? Oh my gosh. Alright, então, policeman, policial. E aqui, geralmente a gente fala policeman, mas muitas vezes a gente ouve também police officer, tá bom? Police officer, tá? Minha pergunta com policeman é:
Do you think it's dangerous to be a policeman? Do you think it's dangerous to be a policeman? Você acha que é perigoso ser policial? Próxima, writer. Writer is a very beautiful profession because they write books. They write books. Yeah, poems. Mas ele já seria um poeta, não um escritor, né? Não. Então aqui, né, writer seria o escritor, ok? Ele escreve livros, textos, artigos, essas coisas, depende, né? Enfim, aqui eu não sei o que o escritor faz além de escrever um livro. Que eu nunca li. Mas, né, adoro aqui a profissão, muito legal. Minha pergunta, have you ever thought... A gente tá perguntando muito com have you ever, né? Mas, deixa eu ver. Ok. Who is the most famous writer you know? Who is the most famous liar? Mentiroso. Writer you know? Qual o escritor ou a escritora mais famosa aí que você conhece? Próximo, singer. Singer is something very good because they enchant our lives with their songs and the lyrics and also their voices. É incrível, né? Porque eles encantam a gente com as suas letras, os arranjos, a voz, as músicas, a melodia e I love it, ok? I love them. Então, singer seria cantor ou cantora. A minha pergunta com singer é: who's the most famous singer from the north of Brazil? Who is the most famous singer? Eu já sei a resposta. From the north of Brazil. Qual é o cantor ou a cantora mais famoso, né, ou mais famosa, né, do norte do Brasil? Eu já sei quem é. A Ivete Sangalo é do norte mesmo, né? Muito bem. Palhaçada. Tu é baiano, não conhece não. Não veio dizer que é a Joelma. Eu acho que é a Joelma, da banda Calypso. Do norte. Eu acho que é. Mas também a única cantora do norte que eu conheço. Não, tem Fafá de Belém. Belém é daqui do norte. Fafá de Belém. Belém, capital do Pará. Não só tem Belém aqui do Pará, né? Sei lá, sei lá. Eita! Próxima palavra, player. Player is something... It's a good profession, yes, because usually soccer players, they go and they score the goals, they não ganham título nenhum esse ano, no dia 2020. Essa Copa. Yeah, they make a lot of money. Então, ixi, né? Deus é mais. Aqui, player seria jogador. Então, aqui tem vários tipos, né, de jogadores. A gente poderia falar um football player, né, soccer player, volleyball player, né, que seria o jogador de futebol, o jogador de vôlei, tá? Minha pergunta com player é... who's the most... Agora eu tô só com who's the most, né? Who's the most who's the most famous soccer player de onde? In the world. No mundo aí. Vá pesquisar, te vira. Who is the most famous soccer player in the world? Quem que é aí o jogador de futebol mais famoso do mundo? É o Cristiano, será? Messi? Cristiano, Messi? Cristiano, Messi, Mbappé, Neymar. Quando eu ouvi falar nesse o quê? Mbappé? Mbappé é o francês. Ixi, não gosto dos franceses. Kelini Mbappé. Falou mal do Brasil e da... Por isso que eu não gosto dos franceses. Futebol da América do Sul. Foi e ganhou a Copa. Ai, que maravilha. Good. Apesar dos argentinos serem também, né, muito chatinhos. Ok. Sem xenofobia, mas eles são chatinhos, né?
Enfim, olha, eu pulei duas. Essa palavra aqui, actor. No caso aqui, nós temos actor e actress, ok? Actor e actress. Actor seria ali o ator e actress seria a atriz, né? É uma das poucas profissões em inglês que tem aqui a separação por gênero, tá? Em inglês é muito importante vocês terem em mente que me atrevo a dizer que mais de 90% das profissões em inglês não tem gênero. Então, você pode utilizar tanto para o homem quanto para a mulher que exerce aquela função. Então, doctor serve tanto para o homem quanto para a mulher. Singer. A gente tem policeman e policewoman. É por isso que a gente tem o police officer, que é para todos, tá? Police officer, aí tem policeman, policewoman. Ok, então, actor e actress. Vou fazer novamente uma pergunta com os mais famosos. Você quer perguntar quem é mais famoso? Quem é mais famoso? Vou falar eu. Who's the most famous actress? Who's the most famous actress you know from Globo? Né? Who's the most famous actress you know from Globo? Qual é a atriz mais famosa, né, que você conhece aí da Globo? A mesma pergunta pro actor, ok? Então, na mesma pergunta você coloca Who's the most famous actor / actress you know from Globo? Aí você vai colocar os dois ali. Não sei se é mais famoso, mas eu gosto muito da Cláudia Raia. I love her, she's amazing. E mais famoso aquele o Caio Castro, né? Ou o Cauã Raymond. Ok, deixa eu ver se eu não passei nenhuma. This one is surgeon. Surgeon, alright? Surgeon, as Luis already said, is a guy it's a doctor that's gonna work doing surgeries when people are in need. Então é a pessoa ali, né, que vai fazer cirurgia quando as pessoas precisarem. No caso ali é o profissional, que seria o cirurgião. Aí a gente tem vários tipos, né? Eu conheço o cirurgião plástico, o cirurgião de tudo, né? Tem pra tudo. Cada um vai ter a sua especialização. E eu não faço nenhuma. Probably you need to finish the lesson more because there are like 22 minutes. You haven't 16. No, but I think I can finish, no? How long? What time is it? 3, 4, What time is it? it's 3 10 minutes. 10 minutes. I will run. There are more than almost 20 words. I will run. Okay. My question with surgeon. Have you ever needed a surgeon? Have you ever needed a surgeon? Você já precisou de um cirurgião? Próxima palavra, waiter. Waiter. Aqui eu já vou pegar waiter e waitress, ok? Waiter e waitress. Waiter seria o garçom, né? The person that is going to help you when you go to a restaurant, for example, or to a snack bar. E waitress seria a garçonete, né? Que também vai te ajudar, vai fazer o mesmo papel ali que o waiter, tá? Sorry? As a waiter? Me too. Eu trabalhei. In a hotel? No, I've never worked in a hotel, but in a snack bar and restaurant. Ok, minha pergunta com waiter e waitress, né? Do you always give the 10% to the waiters and waitresses? Do you always give the 10% to the waiters and the waitresses? E aí, você sempre dá ali os 10%, né? Para o garçom, para os garçons ou para as garçonetes? Sim ou não? Próxima palavra, architect. Architect is a person that works planning everything and drawing how your house or business will be. They organize the whole project alongside the engineer. Então ali o architect, né, aquela pessoa que vai fazer
rascunho ali o projeto da tua casa, juntamente com o engenheiro, né, para desenhar, ver como vai ser a tua casa, ou o prédio, ou o teu negócio, enfim. Architect seria arquiteto. Minha pergunta com o arquiteto é: Would you like to become an architect? Would you like to become an architect? Você gostaria de se tornar arquiteto? Próxima, makeup artist. Makeup artist é a pessoa ali que vai cuidar, né? Rebocar a sua cara. Rebocar seu rostinho quando você precisar ir a uma festa, por exemplo. Então, makeup artist seria ali o maquiador, né? Ou a maquiadora. How often... Minha pergunta, né? How often do you go to the makeup artist? How often do you go to the makeup artist? Com que frequência que você vai aí ao maquiador? Babysitter. Babysitter is the person that is going to take care of your children when you need to leave, for example. Então, a babysitter é a pessoa que vai cuidar ali das tuas crianças, dos teus filhos, quando você precisar sair. Que é a figura da babá, que a gente também pode falar nanny. She's my nanny, alright? Então, babá. Minha pergunta com babá é: How have you ever worked as a babysitter? Have you ever worked as a babysitter? Você já trabalhou como babysitter? Próxima, baker. Baker is a very important profession because they make our bread and cakes and all that stuff. Então é uma profissão muito importante, né? Porque eles fazem os nossos pães, bolos, maravilhoso, né? Baker seria o padeiro. Então, minha pergunta com baker é: How often do you go to the bakery? Cadê o padeiro aqui? Com que frequência você vai à padaria? Cadê o padeiro? Ok. Do you have a friend? Apaga aquela pergunta, viu? Vamos para essa pergunta aqui, ó. Do you have a friend who is a baker? Do you have a friend who is a baker? Você tem um amigo que é padeiro? Próxima, barber. Barber is the person that works like cutting your hair and also organizing your beard, alright? Então, a pessoa que trabalha cortando teu cabelo, organizando aqui a tua barba, dando um grau. Então, aqui seria o barbeiro, ok? Minha pergunta com barber, ok. How often do you go... how often do you need a barber? How often do you need a barber? Com que frequência que você precisa, né, de um barbeiro ali para dar um grau? Próxima, bricklayer. Bricklayer, já falei numa frase anterior. Bricklayer is the person that builds houses, alright? Então, é a pessoa ali que trabalha construindo casas, que seria o pedreiro, alright? It's a bricklayer. Minha pergunta com bricklayer: Do you think it's very expensive to pay for the services of a bricklayer? Do you think it's very expensive to pay for the services of a bricklayer? Você acha que é muito caro pagar pelos serviços de um pedreiro? Eu acho, né? É muito caro, gente. Aí eu falo, tipo assim, eu achava... Como é? Já viu aquele meme? Eu achava que o pedreiro era pobre até eu pedir para ele me fazer o orçamento e descobrir que o pobre sou eu. Aqui, butcher. I have worked as a butcher in the past. And butcher is a person that is gonna cut the meat, organize everything, and that's it. É a pessoa que trabalha ali na meat house. Tem outra forma de falar meat house? Butchery. Butchery? Eu só falo meat house. Eu falo meat house. Então, butcher seria o açougueiro. Já trabalhei como açougueiro, mas há muito tempo mesmo. Minha pergunta com butcher é... I have no idea. How often do you go to the butcher? How often do you go to the butcher? Com que frequência que você vai ao açougueiro? Ao açougue, né? Aqui, mas se vira para responder, que eu não tenho mais ideia, não.
Próximo, painter. Painter is a great profession because they paint all the paintings and beautiful works. I really love it. Então aqui, né, o painter seria o pintor, né? Minha pergunta com painter é... Can you name like 3 famous painters? Can you name 3 famous painters? E aí, can you name 3 famous painters? Você pode aí colocar uma lista ou nomear, né, 3 pintores. Do you know who painted? Do you know who is the painter who painted Mona Lisa? Você sabe quem é o pintor que pintou a Mona Lisa? O pintor que pintou. Nurse. Nurse is a very important profession because he or she is the first person that is gonna receive you when you get to the hospital. Então, né, é muito importante porque é a primeira pessoa geralmente que te atende ali quando você chega ao hospital. Então, nurse pode ser enfermeiro ou enfermeira. Minha pergunta com nurse é: do you have anyone in your family who is a nurse? Do you have anyone in your family who is a nurse? Você tem alguém na tua família que seja um nurse? Próximo, postman. Postman is a person that works like delivering letters and bills and all this kind of thing. Então, postman aqui seria a pessoa que trabalha entregando as cartas, né? Os boletos pra gente pagar do banco, né? The package, yes, very good. Que seria o postman, como que é? Carteiro, né? Carteiro. Alright, so my question with postman is who in Chaves works as a postman? Who in Chaves works as a postman? Quem no Chaves que trabalha como painter ou como postman? E aí, quem que é lá do seriado Chaves, né? A próxima, detective. Detective, nossa, eu amava quando o Lucifer falava detective, com aquele sotaque maravilhoso que ele tem. Detective, como vocês podem ver, né, é detetive, is a person that works looking for proofs of a crime or quando alguém trava alguém, né, geralmente que a pessoa... Just a second, I'm gonna finish. So, detective. Minha pergunta é, have you ever hired a detective? Have you ever hired a detective? Você já contratou um detective? Próximo, driver. Driver is a person that works, for example, for Uber, alright? Or as an Uber. Alright. Então, geralmente a pessoa, né, que trabalha como Uber é um motorista, né? Trabalha em caminhão também. Então, is a driver, alright? Minha pergunta com driver é: are you a good driver? Are you a good driver? Você é um bom motorista? Próximo, farmer. Farmer is a person that has a farm, that works in the countryside, and it's something like that. Farmer, né, uma pessoa que tem a fazenda, que trabalha ali naquele lugar, enfim. Então, farmer seria o fazendeiro. Minha pergunta é: would you like to be a farmer? Would you like to be a farmer? Você gostaria de ser fazendeiro? Demais, né? Porque fazendeiro é tudo rico. Fisherman. Fisherman is the person that works fishing, or fishing, yes, jogando ali a tarrafa, ou mesmo com uma vara de pescar. Então, fisherman seria o pescador, alright? Minha pergunta é com fisherman. Do you know a fisherman? Do you know a fisherman? Você conhece um pescador? Eu conheço alguns, mas que pescam por esporte, não para trabalhar mesmo, né? Próximo, garbage collector. Garbage collector is one of the most important professions in the world because they work cleaning all the streets, especially in Brazil. Então, aqui é uma das profissões mais importantes do mundo, né? Porque eles ajudam a manter as ruas limpas e mais organizadas e devem muito receber muito respeito de todo mundo, tá bom? Então, garbage collector seria isso, alright? I need to go to the... Oh my gosh. Just wait a second. I'm finishing. Ask for the students to wait a second. I'm finishing, alright? Então, aqui seria o
o gari, né? E como eu falei, principalmente no Brasil, né? Que as pessoas, infelizmente, têm o costume de jogar lixo nas ruas. Então, a gente precisa parar um pouquinho mais com essas coisas, tá? É muito feio jogar lixo na rua. Se você joga lixo na rua, você é... Não ia falar que você é um lixo também, né? Mas você é uma pessoa muito mal educada. Muito, extremamente mal educada. Quem joga lixo na rua. Então, se você faz isso, pare. É feio, é deselegante. Você é... Não sei nem descrever, vontade de dar um tapão na pessoa. Tapão na pessoa que joga lixo na rua. Então, a minha pergunta com garbage collector is... Is there anybody in your family who works as a garbage collector? Is there anybody in your family who works as a garbage collector? Tem alguém na tua família que trabalha como garbage collector? Próximo, gardener. My mom is a gardener. She loves being a gardener, né? Então, minha mãe, ela trabalha com isso. Ela é jardineira. É jardineira que fala? Acho que é. Jardineiro, eu sei que é. Então, gardener seria aqui o jardineiro. Would you like to work as a gardener? Would you like to work as a gardener? Você gostaria de trabalhar como um jardineiro? Musician. Musician is a person that plays the piano, plays the guitar. Então, é a pessoa que trabalha, né? Ou, enfim, que só faz por amor também, né? Que seria aqui o músico ou a musicista, tá bom? Então, tanto músico quanto musicista. Minha pergunta é, who's the most famous musician you know? Who is the most famous musician you know? Quem é o músico ou a musicista mais famosa que você conhece? Próximo, hairdresser. Hairdresser, bem parecido com o barber, né? Aqui seria cabeleireiro. Gente, por favor, não é cabeleireiro, não é cabeleireiro, é cabeleireiro, tá bom? Então, hairdresser seria o cabeleireiro ou a cabeleireira, tá bom? Minha pergunta com hairdresser, how often do you go to our hairdresser? How often do you go to our hairdresser? Com que frequência que você vai, né, ao cabeleireiro, to the hairdresser? Swimmer. Swimmer is a person that swims. Então, swimmer é uma pessoa que swim, né? Que nada. Então, aqui seria o nadador. Sabe aqueles nadadores profissionais que competem nas Olimpíadas? Enfim, seria o swimmer. Minha pergunta é, are you a good swimmer? Are you a good swimmer? Você é um bom nadador? Próxima palavra, pilot. Pilot is a very important profession because they work carrying a lot of people inside the airplane. Então é uma profissão muito importante porque eles trabalham, né, carregando muita gente dentro de uma aeronave, então eles precisam estar com o psicológico bem, ok? Minha pergunta com o pilot é, would you like to be a pilot? Would you like to be a pilot? Você gostaria de ser um piloto? Aí tem piloto de avião, de carro, enfim, né? Aquelas pessoas que trabalham, piloto de Fórmula 1, né? Próximo, milkman. Milkman is a person that works delivering, selling milk in the streets. Então é uma pessoa que trabalha ali, né? Entregando, vendendo leite, que seria o leiteiro. Não é uma profissão tão comum hoje em dia como era antigamente, né? Então, minha pergunta com o milkman é, when was the last time you saw a milkman? When was the last time you saw a milkman? Quando foi a última vez que você viu um leiteiro? Agora, só para reforçar a pronúncia aqui e vocês revisarem, né? Então, vamos lá, só para finalizar o nosso vídeo. Doctor, engineer, lawyer, secretary, fireman, lifeguard, policeman, writer, singer, player, actor, actress, surgeon, waiter, waitress, architect, makeup artist, babysitter, baker, barber, bricklayer, butcher, painter, nurse, postman, detective, driver, farmer, fisherman, garbage collector, gardener, musician, hairdresser, swimmer, pilot, milkman. I hope you guys enjoyed this class. Bye!